Curso para poder discutir Deus e a Bíblia. Vídeo introdutório número 7. Princípios da vida. Nós viemos com informações erradas dos nossos pais e avós e vocês veem a todo momento as pessoas falando nos princípios da vida, todo mundo vai na sobrevivência. Errado, erradíssimo. O primeiro princípio da vida é a incerteza. Quando Adão estava com Eva num ambiente perfeito no jardim do Éden, eles não tinham esse princípio da sobrevivência. Tudo estava bem, eles não estavam se sentindo ameaçados. Tudo era harmonia. Mas existia uma incerteza. Eles não sabiam qual seria o próximo momento. Eles estavam ali, eles não sabiam o que ia acontecer depois. Eles aprendiam com Deus, mas as próximas circunstâncias, os próximos momentos, né, eles não existiam. Eles estavam como se fosse numa aura de eternidade, a mesma que Deus tinha transferido. O pecado não tinha sido cometido. Só após o pecado é que surgiu o princípio da sobrevivência. Se vocês bem se lembram, lá no início da Bíblia, tem que Deus amaldiçoou o homem, né, Adão, dizendo a ele que ele tiraria o sustento dele da terra com o suor do rosto. Então, só aí passou a existir o princípio da sobrevivência. Tá? No início era um jogo em que não se sabia o que ia acontecer, estava a incerteza. E a incerteza veio até hoje para nós. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer conosco no próximo momento. Então, com o pecado surgiu o princípio da sobrevivência. E aí o homem experimentou limites. Deus lhe colocou vários limites. Entendam uma coisa, o homem tem uma interpretação errada hoje, porque ele fez a ciência a partir de informações que ele não sabe se estão certas, né? Até coisas que Newton falou sobre a gravidade, agora já se descobriu que não é mais daquele jeito. Descobriram-se novas partículas, aliás, um monte delas, mais de 20, partículas fundamentais. Então, o homem tem que entender que ele não controla o universo. Com a ciência, com o advento da ciência, conhecimentos que ele juntou, a ciência não é uma senhora, uma entidade que dita conhecimentos. Isso aí vem de acúmulo. O homem se arvora demais na ciência e aquilo tudo é um punhado de coisas que às vezes pode estar errado. Então, com a ciência, ele ficou com a falsa impressão de que controlava o universo. Com as fórmulas eu controlo o universo. Não, ele descobriu apenas as fórmulas. Tá? Ele aprende o homem e enuncia as leis da natureza como elas se apresentam. Então, se estabelece suas estratégias para viver dentro dessas leis da natureza. Mas ele não fez e não controla as leis da natureza. E isso precisa ficar muito claro para os cientistas, porque agora tudo isso fala, a ciência, a ciência, a ciência. Ciência não é uma pessoa, é um conjunto de conhecimentos, uma colcha de retalhos, porque ainda não se descobriu a lei de unificação de todas as leis físicas, coisa que eles estão atrás há muitos séculos e até hoje não encontraram. Houve um terceiro princípio disparado, e podem deixar que eu vou introduzir ele bem devagar. O princípio da entropia. Isso é um princípio termodinâmico. Mas entendam o seguinte, ele foi disparado após o pecado, ou seja, ele é uma condição de caos. Lembrem-se, a desordem nunca traz a ordem. Tá? Vamos entender entropia. A tendência das relações humanas, das instituições, dos ambientes é de se desorganizar. Entre em uma oficina, ela começa limpinha, aí ela vai ficando uma bagunça, tá? Uma oficina de automóveis. Entre num quarto seu, em que você foi vivendo ao longo dos anos e tal, daqui a pouco tem um pedaço manchado da parede,
tem umas teias de aranha, a sua cama já está com um pedaço lá, um pé que já não está mais no lugar, você toma cuidado para arrastar, porque senão ele quebra, o seu colchão já cedeu um pouco por causa do peso. Então, essa é a tendência da vida. Então, às vezes chega a um ponto, como no caso de empresas, é tal a desorganização que chega que ela fica à beira da falência. Então, parece que o ambiente, né, o contexto, não pode ser mais controlado, não pode ser recuperado. Isso é a tônica da vida. Tem gente aí que diz que da bactéria foi evoluindo, veio um homem. Olha, provoquem uma explosão em uma oficina e eu vou acreditar na evolução caso a poeira da explosão abaixe e eu observe um 777, aquele avião, todo montadinho, que eu ligue a chave, ele funcione e também esteja pintado. Esta é a probabilidade dessa afirmação do pessoal de que do átomo veio a bactéria, da bactéria veio o ser humano. Vocês observam na sua vida, olha aí ao seu redor, tudo se desorganiza. Esse princípio da entropia, vocês já podem ter se deparado com ele em algum lugar. É o terceiro princípio da vida. A desorganização natural. Sistemas políticos, civilizações. A Grécia teve sua ascensão e teve a sua decadência. Roma teve sua ascensão, sua decadência. A Síria foi um grande império lá com Nabucodonosor. Onde está hoje? Onde é que foi parar? Então, assim são as relações. Portugal era um grande império, foi dominando o mundo pelas navegações e tal. Como está Portugal hoje? Naquele localzinho lá, aquele paizinho pequenininho. Desorganizou e entenderam? De um grande corpo se transformou num pequeno corpo. E alguns até somem, como a Assíria. Tá certo? A Assíria sumiu. O Império Grego virou o quê? O país, a Grécia. É um paizinho, pequenininho e tal. Se vocês viajarem pelo YouTube na Grécia, vocês vão falar assim, isso aqui parece os bairros do Brasil. É, igualzinho. É bem desorganizado mesmo. Este é o princípio da entropia. A tendência das relações, das instituições, dos ambientes, é de se desorganizarem. E isto é apoiado também, é observável, a gente vê isso em tudo quanto é lugar, e isto é uma lei da termodinâmica, provando que o princípio está absolutamente coerente com a tal ciência que o homem enunciou. Bem, e agora vem um paradoxo, mas vocês vão ver qual que é o rumo que se espera do homem. São os princípios das subjacentes da natureza. Quando a gente estuda a natureza, a gente percebe uma lei e uma ordem. A natureza quer que a gente descubra como é que ela funcione. Ela quer que a gente atinja a mesma ordem que se observa nela. A descoberta de leis de uma ordem perceptível dela resultante, da lei, implicam que houve legislador organizador, houve planejamento. Se você percebe que existem leis em um contexto, alguém fez. A ordem não surge. Eu já falei aqui de entropia. A tendência dos sistemas é ficarem desorganizados. Então, você vê que a natureza, ela veio de ordem. Natureza pura, inalterada, não mexida pelo homem. Então, houve alguém que planejou. É óbvio. Senão você vai olhar para um viaduto, vai olhar para um prédio e vai achar que um dia, um grão de areia foi dando outros grãos de areia, de repente um grão de areia se diferenciou em cimento, eles se misturaram com a água e o prédio surgiu. Isto é o raciocínio da pessoa que acredita em evolução. A tendência dos sistemas
é a desordem. No entanto, na natureza pura, a gente percebe uma grande ordem. Este é o paradoxo das coisas. Então, a ordem por si só implica limites de contexto para não acontecer a confusão. Quem é que entrou no contexto do universo e caçou confusão? Foi o homem lá. Adão e Eva caçaram confusão. Aí a própria Bíblia fala, após o pecado, as plantas começaram a dar espinhos. As plantas não tinham espinhos. Os animais começaram a se desentender com o homem. Antes eles viviam em harmonia com o ser humano. Não avançavam nele nem nada. E para se manter a ordem, já que com o homem presente a tendência é a desordem, nós precisamos de uma constante intervenção do organizador. Se o homem, descobrindo as leis da ciência e souber utilizar o ambiente e tecer direito às suas relações e recorrer ao verdadeiro legislador, nós teremos lei, ordem e, o mais importante, todo mundo procura, a paz. O homem com suas leis não fará a paz. Já tiro a esperança de vocês. A paz só vem de links espirituais. Só vem da sintonia do ser humano com o mundo espiritual. Pode fazer legislação com livros e códigos dos mais grossos possíveis, tentando prever todas as situações, e novas situações surgirão. O homem não atingirá a paz por leis. Através aí de ideias sociais está se querendo fazer a paz, pensando em que a pessoa já nasça com um salário e tal. Não vai ter, não vai ter. Só com a sintonia do homem com o meio espiritual, porque leis da ciência e tal, está tratando o mundo físico. O homem precisa se virar para a ciência espiritual. Que o homem e esses bobos aí percam completamente a esperança de que vão fazer paz vindas de leis, de legisladores, né, de supremos tribunais mandando e tentando regular, porque não adianta. Sem a sintonia do homem com o mundo espiritual, ele não desfaz esta lei da entropia que provocou a desordem do universo. Isso tem que ser recuperado. Se após o princípio, após o pecado, esse princípio foi disparado, é preciso que o homem se reconheça pecador, peça perdão ao organizador do universo, que é o Criador, estabeleça novamente sintonia com esse Criador, esse organizador, este verdadeiro legislador, e nós teremos paz. Então, eu considero essa aula bem concluída, em que falamos dos princípios da vida.